Olá você, Deus abençoe mais uma vez a sua vida aí, toda honra e toda glória para o nome do Senhor, né? Hoje vamos estudar aqui a lição de quarta-feira, 12 de junho de 2024, identificando a besta. Como entender esse assunto? Quem é essa besta? A lição de quarta-feira está chamando a gente para estudar a palavra do Senhor. E a pergunta seria o seguinte, em Apocalipse 13, verso 5, está perguntando qual é a característica distintiva da besta. Agora veja bem, eles estão colocando aqui Apocalipse 13, verso 5, como os 42 meses, que é o tempo, né, que esse poder levou lá no período da Idade Média, de 42 meses, né, são 1260 anos, mas esse contexto dos 42 meses da Idade Média se aplica no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. É o contexto correto. Daniel 7, 25, que fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio profético, 1260 anos. Mas Apocalipse 13, verso 5, está falando também de 42 meses. Mas esse 42 meses aqui se aplica para a última supremacia papal dos últimos dias, que é essa que está chegando aí, não para o período da Idade Média. E nós vamos ver isso aqui usando a palavra de Deus, mostrando na palavra de Deus isso aqui, né? Porque nós vamos para o histórico, né? O método de estudar a Bíblia é o método historicista, correto? Vamos usar aqui a exegese hermenêutica para não deixar dúvida, porque vamos basear o texto dentro do contexto bíblico, não fora do contexto bíblico, senão vira uma confusão. Então, vamos para a história? Vamos lá. Então, vamos para o capítulo 13 de Apocalipse, verso 1 em diante. Depois vi um monstro que subia do mar, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias, escrito nas cabeças. Ou seja, depois vi um monstro que subia do mar, ou uma besta que subia do mar. Mar, em Apocalipse 17, verso 15, vem explicando que são povos, nações, multidões, línguas, ou seja, um poder que surge das nações. Então aqui está apresentando uma igreja mundial, uma igreja que surgiu das nações, que tem 7 cabeças e nas cabeças nomes de blasfêmias, se referindo aos papas, porque a besta é o sistema e a cabeça desse sistema são os líderes representados pelos papas, que tem nome de blasfêmias. Blasfêmias são alguém que quer se colocar no lugar de Deus. E vem apresentando também os 10 chifres. Esses 10 chifres é uma referência ao quarto animal, que tem ali no período de Roma, né? Os 10 reinos do europeu, né? E Daniel usa essa aplicação também para os dias do fim, onde se refere ali às 10 super reinos. Os 10 super-reinos que serão formados no tempo do fim. Os 10 reinos que serão formados no tempo do fim. Isso nós entendemos quando estudamos o capítulo 2 do livro de Daniel, especialmente ali o verso 45, que Daniel está explicando para dias futuros. Aí você vai ver essa explicação no livro de Apocalipse 17, verso 12 e 13, falando dos 10 reinos que serão formados no tempo do fim. Ok? Então aqui está identificando a besta, que ela surgiu das nações. A igreja, uma igreja mundial, que surgiu das nações. Agora vamos ver mais características desta igreja. No verso 2. Verso 2. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como de um urso e sua boca como de um leão. E o monstro, o dragão, deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Ou seja, esta igreja herdou
dos outros impérios, vamos começar com Babilônia, né? Que ele herdou lá do quê? Herdou de quem lá de Babilônia? A pré-junção, o orgulho, o ateísmo. E do segundo império, é o Império Medo-Pérsia. Herdou a adoração ao sol, porque no Império Medo-Pérsia tinha uma tribo chamada Mitraísmo que adorava o sol, Nimrod, o deus sol, e tinha também o filho do sol, que era Tamuz. Então ele herdou lá do Império Medo-Pérsia a adoração ao sol. O domingo, o nome de domingo em inglês, Sunday. Sunday quer dizer dia do sol. O domingo, o nome de domingo, a palavra domingo, quer dizer Sunday em inglês, dia do sol. Então eles herdou lá do Império Medo-Pérsia, no período ali da tribo Mitraísmo, adoração ao sol. E no terceiro império herdou o quê? O que foi que esse poder herdou de lá? No terceiro império eles herderam a adoração a ídolos, a imagens. Aí trouxeram para si. De cada império ele trouxe um pouquinho de heresia de cada coisa para si. E esse quarto animal é conhecido em Apocalipse 17, verso 5, como a mãe das meretrizes. Então, é uma característica deste poder. Agora diz o seguinte, ainda no verso 2 diz o seguinte: o monstro, né, o dragão, deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Vamos lá. Quando foi que o dragão, que representa Satanás, né, Apocalipse 12, verso 9, deu seu trono, seu poder e grande autoridade a essa besta? Que ano foi que ocorreu isso? Está na história. No ano de 533 depois de Cristo, Justiniano queria formar um governo mundial e colocou o bispo de Roma como cabeça geral de todas as igrejas. Para o bispo de Roma só existe uma igreja, que é a igreja de Roma. As outras igrejas ele chama de comunidades eclesiásticas, não de igreja. Igreja só tem uma, que é de Roma. É assim que eles consideram. Tá? Então, qual foi o ano que ele deu esse poder? Foi o ano 533, quando Justiniano queria montar um governo mundial e apresentou o bispo de Roma como cabeça geral. E aí começou uma batalha contra as 10 tribos, né? As 10 tribos lá do Ocidente, que começou uma batalha sobre o domínio. Eles foram julgados e subjugados pelo poder romano. Só que 3 delas não aceitaram esse domínio de Roma. Foi no período ali de Roma Imperial, né? Do ano 330 a 476. E aí começou uma batalha até formar esse governo. Só que 3 tribos delas, né? 3 reinos não aceitaram, que foram os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Os Ostrogodos foram a 3ª tribo a ser destruída no ano de 538. Então, no ano de 538, foi o ano que começou a supremacia papal e deu início ao chifre pequeno nesse período aí. Aí começou a dominar o mundo por 1260 anos, que terminou exatamente no ano de 1798. 1798. 1798 foi o tempo que terminou a supremacia papal da Idade Média de 1260 anos. E foi nesse período aí, no finalzinho da profecia, que este poder recebeu um golpe mortal. Mas só que esse golpe não foi mortal. Parecia que era o fim de Roma. Tá? Isso ocorreu em 1798, no finalzinho da profecia, que ali já era o início do tempo do fim. Começou ali o tempo do fim, 1798. Então ela recebeu esse golpe. E que ano foi que começou a recuperação? Veja que já estamos no tempo do fim. O período da Idade Média já passou. 1798 é o início do tempo do fim. Então vamos agora ver o versículo 3. Vamos ver o versículo 3. Uma das cabeças do monstro parecia ter sido recebido. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida
havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Ok. Vamos lá, vamos entender aqui o versículo 3. Uma das cabeças parece que recebeu um golpe mortal. Que ano foi esse aqui? 1798. O capítulo 13, verso 3, está falando do golpe e ao mesmo tempo está falando da recuperação dessa ferida. Então, se o golpe foi em 1798, ali já é o tempo do fim. O período da Idade Média já ficou para trás. Agora vamos falar da recuperação desse golpe. Que ano foi que começou a recuperação desse golpe? Dessa ferida, a cura? Começou. Isso ocorreu no dia 11 de fevereiro de 1929, conhecido como o Tratado de Latrão, no Reino da Itália e a Santa Sé, que foram assinado por Benito Mussolini e Pietro Gasparri. Pronto. Que ano foi isso aqui? 1929. 1929, já estamos no tempo do fim. Estamos agora começando ali o início da cura. O início da cura começou aí, em 1929. Então, esses 42 meses, que está falando aqui da supremacia papal, de Apocalipse 13, verso 5, está falando do auge desse poder, dessa ferida, que ainda não está curada. Ela vai ser curada quando chegar o período do decreto dominical. Quando chegar esse período do decreto dominical, isso vai durar quanto tempo? 42 meses. Espera aí. Esse 42 meses é profético ou é literal? Nós estamos no tempo do fim. No tempo do fim, não tem mais profecias proféticas. Lê aí Mateus 24, verso 21 e 22. E Deus está dizendo que vai abreviar o tempo. Leia também lá o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971, que Deus está falando ali, que não existe mais profecia profética para o tempo do fim. A última profecia profética que ocorreu foi aquela das 2.300 tardes e manhãs, que terminou em 1844. Ponto. Agora, a recuperação da ferida, da cura, o capítulo 13 todinho é um capítulo escatológico. Está falando da recuperação da ferida mortal. O período da Idade Média já estava atrás. Nós estamos avançando no tempo. Ou vamos voltar, vamos retroceder agora? Não, isso não existe, rapaz. Isso é contradição. A cura mesmo só vai ocorrer quando chegar o período do decreto dominical. Veja o verso 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra eles? Só quem pode lutar contra esse poder aqui é Jesus e os 144 mil, como está escrito em Apocalipse 17, verso 14. Então aqui está se falando que todos os reis, príncipes, governos, todos os poderosos, os grandes, vão se curvar a esse poder, vão adorar o dragão. Estamos falando aqui da última supremacia papal, que está sendo formado nos nossos dias. Quando chegar o período do decreto dominical, todos vão se curvar a esse poder. É isso que está dizendo aqui o verso 4. E o verso 5 vai dizer que vai durar por quanto tempo isso aqui? Vamos ler o verso 5? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus, e ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Está se falando agora o quê? Da supremacia papal da Idade Média? Ou do tempo do fim? Vamos abrir a mente, povo. Que isso? Ficar seguindo fábula, conversinha de teólogos? Não sabe estudar a Bíblia? Não está entendendo, não? Não está entendendo a Bíblia? Não sabe ler? Não sabe entender? Não está entendendo a Bíblia? Peraí, que isso, rapaz? Raciocina direitinho. O golpe foi em 1798, no final da profecia da Idade Média. Vamos recuperar essa ferida que dia? Que ano? Que mês? Vamos voltar para a Idade Média para recuperar a ferida? Está se falando do tempo do fim agora, rapaz.
E o tempo do fim, essa supremacia papal que está chegando aí. Vai entrar em contradição a Bíblia? A Bíblia não entra em contradição. Ou você aceita uma palavra de Deus, ou vai se ver com Deus. É isso que o capítulo 13 está explicando aqui. O capítulo 13, verso 5, está falando dos 42 meses, que é o tempo que vai durar a última supremacia papal. Tem nada a ver com a Idade Média. A Idade Média já passou, quando o Papa recebe o golpe lá em 1798. Ali é o fim do período da Idade Média. Agora começou o tempo do fim. Abre os olhos, rapaz, vamos prestar atenção. Bom, vamos ver o que a Bíblia está dizendo mais aqui. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui. Hoje, os líderes mundiais, tá vendo? Dão as boas-vindas ao pontífice como embaixador da Igreja de Roma e o visitam regularmente no Vaticano. Em um mundo de instabilidade sem precedentes, o cenário está sendo preparado para que o pontífice romano se torne o clamado líder mundial do mundo, que pode unir as pessoas. Durante seu discurso em 6 de junho de 2012, para mais de 15 mil pessoas. 2012, nós estamos falando aqui o quê? Tempo do fim, nossos dias já. Estamos falando dos nossos dias. Durante seu discurso em 6 de junho de 2012, para mais de 15 mil pessoas unificadas na Praça de São Pedro, em Roma. Está vendo aqui? O Papa Bento XVI está falando dos nossos dias. Declarou o domingo é o dia do Senhor e dos homens e mulheres. Um dia em que todos devem se livre para a família, livre para Deus. Ao defender o domingo, defendemos a liberdade humana. Está vendo aqui? A liberdade humana. Ok. Segunda lição, nós estamos lendo aqui os relatos dos nossos dias. Está falando da santificação do domingo dos últimos dias. Que esse domingo aí, quando chegar o decreto dominical, o domingo será conhecido como o decreto dominical, a besta, o sinal da besta, a marca da besta. Hoje não, porque não chegou o decreto dominical. Mas quando chegar o período do decreto dominical, o domingo será santificado como a marca da besta. E vai exigir que todos obedeçam este comando. Então o contexto aqui de Apocalipse 13 está falando, Apocalipse 13, verso 5, está falando dos 42 meses do tempo do fim. Como é que eu vou aplicar isso aqui para a Idade Média? Qual o sentido que tem isso aqui? Um povo que se diz tão inteligente, conhecedor da Bíblia, cego, está deixando a Bíblia de lado para seguir ensinamento de homem heresia. Cadê ele? Não vai abrir os olhos não, é? Vai ficar com os olhos vedados até quando? Para entender essas coisas aqui. Pelo amor de Deus. Escute isso aqui. Eventos finais, página 186. Deus está falando que nós vamos ser julgados de acordo com a luz que recebemos. Muitos que não tiveram o privilégio que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não guardaram, não andaram nela. Está vendo aí? Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Nós vamos ser julgados de acordo com a luz que recebemos. Todos terão de esperar pelo tempo designado até que as advertências tenham ido a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Alguns terão menos luz do que outras. Quando fala que alguém terá menos luz do que outras, está se referindo a menos conhecimentos do que os outros. Busque conhecimento. Vá lá em Tiago 1,5, peça conhecimento a Deus, sabedoria a Deus, que Ele vai te dar também. Deus vai dar. Cada um será julgado de acordo com a luz recebida. Se eu conheço essa luz, se eu conheço essa verdade, como é que eu vou pregar o contrário disso aqui?
Eu tenho que pregar de acordo com a luz que eu recebi. A luz que eu estou falando é essa aqui, a verdade de Deus. Foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Esta lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que os homens, está vendo? Que o homem viva de acordo com ela. E seremos julgados por essa lei nos últimos grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Ou praticamos a verdade, ou colocamos o sábado como o dia santo do Senhor, ou vamos defender o domingo. Das duas umas. Não tem três termos, é duas. Ou nós vamos ensinar a verdade, ou vamos ficar morno, como Jesus disse que está a ponto de vomitar da sua boca. Teve que ser verdadeiros. Se tem algum erro aqui, opa, não. Vamos para a lição, vamos para a Bíblia. A nossa regra de fé é a Bíblia. Está explicado aqui, no contexto histórico de Apocalipse 13, que o capítulo 13, verso 5, está falando dos 42 meses do tempo do fim. E aqui, ainda no grande conflito, eventos finais, página 177, 176, deixa eu ver, 177, diz o seguinte, ó. Deus usa até indoutos. Deus usa até indoutos. Ok? Pessoas leigas. Não são só os sábios, os grandes teólogos que eles usam, não. Indoutos também, tá? Diz assim, ó. Os que receberam a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas e aflições destes últimos dias, fortalecido por inabalável fé em Cristo. Até mesmo o discípulo indouto conseguirá resistir às dúvidas e objeções que a incredulidade pode produzir e desmascarar os sofismas dos escarnecedores. Continua. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua e sabedoria que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Aqueles que, pelos argumentos, não poderiam vencer os embustes, satânicos, darão positivo testemunho que confundirá pretensos homens instruídos. Pretensos homens instruídos são os grandalhões que entendem de profecia, que estudam, tem suas faculdades. Vamos lá, vai dizer mais aqui. As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas, como tal poder e sabedoria convincentes, que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Porque o indouto terá poder, porque o indouto terá esse poder que um instruído não poderá. Olha, é interessante isso aqui. Porque o indouto terá esse poder que o instruído não poderá. Um instruído lá, os sábios, os doutores, por que ele não tem esse poder? Por que eles não têm esse poder? Pela fé em Cristo, o indouto penetrou na atmosfera de pura e clara verdade, ao passo que o instruído se afastou da verdade. Bonito isso. O homem pobre é testemunha de Cristo. Ele não pode apelar para histórias ou para pretensa ciência superior, mas colhe poderosa evidência da palavra de Deus. Os doutores que conhecem de ciências, têm grandes conhecimentos profundos aí, mas que não praticam a verdade. Tem um conhecimento fabuloso, tal, mas não aplica a verdade de Deus, não fala a verdade 100%. Aí vem o indouto, o simples. Aí Deus usa essas pessoas para confundir os sábios. Diz aqui em Apocalipse, 1 Coríntios, Deus confunde os sábios, os grandalhão. 1 Coríntios 1:27. Deixa eu ver aqui, 1:27.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Coisa linda Deus está falando aqui. É o poder de Deus, irmão. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, como eu que estou me desprezando aí. Não vale nada, joga para fora. Não é assim que fazem? Mas não sou desprezado por Deus. Aí Deus diz aqui ainda: aquelas que não são reduzidas a nada, né? As que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Oh, Deus eterno! 2 Coríntios 4, 7, Deus diz que a excelência do poder pertence a Deus e não ao homem. E Deus usa quem Ele quer. Deus seja louvado. É lindo demais estudar a palavra de Deus. Claro, sou uma pessoa leiga, porque eu não tenho um profundo conhecimento assim de estudo, de teologia, de faculdade, mas o conhecimento que eu tenho, a fé que o Espírito Santo colocou no meu coração, naquilo que eu aprendi e pratico, que é a verdade de Deus, esse é o testemunho que vai converter muita gente. Esses líderes aí que estão ensinando, que tem as suas filosofias, sabe falar bem, tá se expressar direitinho, sabe ler bem, tal e tal. Muitos desses líderes aí não está falando a verdade de Deus, não está colocando a verdade em prática, está levando o rebanho de Cristo para a morte. Como diz lá o livro Primeiros Escritos, página 124. Deus está falando que os sacerdotes estão conduzindo as suas ovelhas para a morte. Irmão, se não ler livros, se não ler Espírito de Profecia, não buscar o conhecimento, vamos ser enganados. Vamos ser enganados fácil. Que Deus tenha misericórdia de nós, dê crédito à Bíblia, à palavra de Deus. Não é assim, julgando as pessoas, botando para fora e achando que vocês estão certos, que não é por aí não. Cada um vai prestar conta a Deus. Deus está dizendo que vai confundir os sábios. E aqueles que eles desprezam aí, o que o mundo despreza. Os simples, que não dão valor. Para Deus tem valor. É esse que eu quero. É você que está sendo desprezado? Eu quero você. Moisés foi desprezado. José foi desprezado pelos seus irmãos e foi vendido. Diz que eu tenho um plano com você. Venha. Ana foi desprezada com Penina. Muitas vezes foi desprezada com Penina. Diz que eu tenho um plano com você. Nasceu Samuel, o maior profeta. Que coisa linda que Deus faz. As coisas loucas, desprezadas desse mundo. Diz que é isso que eu quero. Deus seja louvado, toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Que o poder da excelência, né, pertence a Deus. Deixa eu ler essa palavra em 2 Coríntios, que é uma coisa linda que Deus está falando aqui, para tampar a boca de muita gente aí. Nós temos que se render à palavra de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, não ensinamento de homem, rapaz. Ensinamento de homens. 1 Coríntios 4, 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. O poder supremo pertence a Deus, não ao homem. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Mas cada um continue estudando a Bíblia. O Espírito Santo está aí para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e abrir a nossa mente. Porque o inimigo também vai cegar. 2 Coríntios 4,4. Está dizendo que o Deus desse século vai cegar o entendimento dos homens. Mas cada um ore a Deus, para que Deus possa abrir a sua visão espiritual e conhecer a verdade e praticar a verdade. Porque não adianta, como um líder fala me dizendo aqui, nós somos muitos. Lembre de Noé, que ele pregou para muitas nações e só se salvaram 8 pessoas. Ou praticamos a palavra de Deus, como diz agora o selamento que vai acontecer agora, não vamos receber o selo de Deus, não. Só vai receber o selo de Deus aquele que obedece os ensinamentos de Jesus. Apocalipse 14, 5 fala que não se achou tolo nem engano na boca dos 144 mil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai amado, obrigado por esse momento que o Espírito Santo está mostrando aqui pela tua palavra. Nós fazemos aqui pelo movimento historicistas, né? O estudo da tua palavra, buscamos lá no histórico quem é esta besta,
como ela surgiu. E foi apresentada aqui no capítulo 13 de Apocalipse. E o auge desse poder está mostrando aqui, em Apocalipse 13:5, que vai durar 42 meses, literal. Estamos no tempo do fim. E o estudo é sobre a mensagem do santuário. Como diz lá em Apocalipse 11, verso 1, 2, está explicando isso. Que o Espírito Santo tome conta de nós, perdoe todos os nossos pecados, tire toda a heresia da nossa mente, da nossa cabeça, encha com teu Espírito, com teu sabedoria e abençoe tua igreja, abençoe teu povo, porque eu sei que o Senhor ama o teu povo e o Senhor não despreza ninguém e o Senhor quer salvar o teu povo e o Senhor vai enviar luz. E o Senhor diz que nós vamos ser julgados de acordo com o conhecimento que nós temos. Como é que nós temos um conhecimento desse e vamos ignorar isso aqui? Não, porque um homem está dizendo que é assim, assim, assim. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Eu vou seguir a Bíblia. Eu prefiro seguir a tua palavra, Senhor. Posso ser punido, posso ser julgado, posso ser jogado para fora, mas quem faz a justiça é o Senhor. É o Senhor quem julga. E o Senhor vai julgar todos nós, como está escrito aqui no livro Eventos Finais, página 186. 187. Nós vamos ser julgados. 186, 187. Nós vamos ser julgados pela luz que recebemos do Senhor. Então, tudo seja para a tua honra e tua glória, Senhor. Obrigado, permanece conosco, perdoa todos os nossos pecados e nos ajuda, Senhor Deus, a ser verdadeiros e ser vencedor em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.